Olá! A partir de agora você vai acompanhar a retrospectiva 2021. Hoje vamos exibir os fatos mais importantes que aconteceram no primeiro semestre, como sempre, a partir do olhar dos trabalhadores, dos movimentos populares em defesa da democracia. A retrospectiva 2021 já está no ar. Janeiro de 2021. O ano começa e logo nos primeiros dias uma notícia deixa o país estarrecido. Mesmo diante do avanço implacável da pandemia e atingindo a triste marca de 200 mil mortos, milhões de testes para detectar a presença da Covid-19 não são utilizados pelo governo Bolsonaro por perda de validade. Entre os problemas estão a aquisição de cotonetes adequados à testagem e a preparação do Sistema Único de Saúde com máquinas necessárias para a realização da campanha. O número estocado é incerto, mas pode alcançar 3 milhões de unidades, estimam gestores de saúde. E como se não bastasse não ter um plano de testagem, o presidente da República utiliza o Twitter para afirmar que não compraria seringas para vacinação contra a Covid-19, enquanto os preços não baixassem. Distorcendo os fatos, ele afirmou que a alta no preço das seringas ocorreu após o interesse do Ministério da Saúde na compra desses insumos. O Brasil segue parado enquanto a vacinação segue adiantada em outros países. O argumento de Bolsonaro, que leva em consideração apenas o fator econômico e esquece as consequências da vida humana, causou diversas manifestações na internet, entre elas do governador do Maranhão, Flávio Dino. Para ele, a decisão foi errada, pois existem dispositivos legais que garantem o poder de aquisição desse tipo de material por parte do Estado, mesmo sem condições de pagamento e com garantia de indenização posterior ao proprietário se houver dano. Numa sexta-feira de janeiro, a população da Zona Leste de São Paulo perde uma de suas maiores lideranças religiosas. Padre Antônio Luiz Marchione, ou simplesmente Padre Ticão, tinha 68 anos, era pároco na paróquia de São Francisco de Assis desde 1982. Padre Ticão tinha forte atuação nos movimentos sociais de moradia. Nascido em Urupês, interior de São Paulo, Ticão chegou à capital nos anos de 1970, após apoiar greves de boias-frias e de professores na região de Araraquara, interior paulista. Com forte atuação nos movimentos de moradia, na década de 1980, participou da ocupação da Secretaria de Estado da Habitação. Sempre teve preocupação com os mais carentes, mais pobres, atuando para levar mais moradia, saúde e educação para a população. Em 2020, completou o projeto de 35 mil moradias construídas. Trabalhou para que fosse construído o Hospital de Hermelino Matarazzo, e unidades básicas de saúde e até a USP Leste foi trabalho dele. Uma de suas marcas na região foi a criação da Escola da Cidadania, espaço para discussão sobre temas sociais e políticos. Nos últimos anos, assumiu a defesa pelo uso medicinal da cannabis, atraindo críticas dos mais conservadores da igreja e até ameaças. Padre Ticão tinha problemas cardíacos. Comunicado do Hospital Santa Marcelina, onde estava internado, aponta que ele deu entrada na unidade em decorrência de uma arritmia cardíaca e o diagnóstico de edema pulmonar. Segundo o hospital, ele morreu após descompensação da arritmia cardíaca, seguida de parada cardiorrespiratória. Sua morte foi muito lamentada nas redes sociais. Agradeço as orações, as mensagens generosas. O anúncio do fechamento das últimas 3 fábricas da Ford no Brasil e o encerramento das atividades da montadora no país geraram angústia e revolta em milhares de trabalhadores. Como sempre, nos momentos mais difíceis, as centrais sindicais estiveram ao lado dos trabalhadores e realizaram atos para denunciar a demissão em massa. É o que nós vamos rever agora. Isso é um golpe contra a economia baiana, contra a economia paulista, contra a economia cearense e contra a economia do Brasil. A Ford não pode continuar produzindo para o Brasil
trazendo produtos de outros países. E nós estaremos aqui na luta, continuando aqui com quase 12 mil trabalhadores diretos, 60 mil trabalhadores diretos, e essa discussão a gente vai continuar aqui fazendo mobilização na planta, na questão da produção de peças e na unidade de trabalhadores para manter a empregabilidade. A gente ainda acha que vamos tentar fazer as alterações necessárias para a manutenção dessa planta aqui em Camaçari. Aqui a lógica é o seguinte, não vai sair carro, não vai sair peça, o pessoal de logística não vai entrar para operar nada aí hoje e dia nenhum até que a gente sente com o governo do Estado, com os deputados federais, para ter medidas que garanta a permanência do emprego e a permanência da Ford aqui na Bahia. Uma das medidas que a gente está propondo é que o governo do Estado e a Prefeitura de Camaçari desaprociem esse bem e passe esse bem para os trabalhadores, porque seu maquinário caro não pode sair daqui porque foi comprado com dinheiro público, com dinheiro nosso, e querem levar todo esse maquinário para a Argentina. Primeiro, garantia de emprego. Nós temos que seguir resistindo para que o complexo siga vivo e a gente não abra mão, sob hipótese alguma, de garantir os nossos sonhos por dias melhores. Segundo, se faz tão necessário que chegue a vacina, porque sem a vacina nós também não temos previsibilidade. O país está à deriva, vários países já começaram a vacinar e nós não podemos perder essa oportunidade de imunizar o nosso povo. E terceiro, a garantia do auxílio emergencial, sobretudo para aqueles que mais necessitam. O mês de janeiro também é marcado pela disparada no número de vítimas do coronavírus, que não para de crescer. Diante de hospitais lotados e sem vagas, o país assiste incrédulo a um colapso anunciado por médicos e trabalhadores da saúde. Em Manaus, a falta de oxigênio em leitos hospitalares impõe o horror às famílias. Não bastasse a dor de ter de enfrentar uma doença mortal, cidadãos precisaram encarar filas para comprar ou reabastecer os cilindros de oxigênio, já que os hospitais ficaram sem estoque. A empresa White Martins, uma das principais fornecedoras do país, afirmou que estava enfrentando um cenário de crise sem precedentes. Segundo a companhia, o problema vem se agravando a cada dia, particularmente no Amazonas. Intimada pela Justiça do Amazonas a manter o fornecimento a um hospital particular de Manaus de quantidades suficientes de oxigênio, a empresa afirma que já ampliou até o limite máximo da capacidade de produção da planta industrial de Manaus. No estado, a disseminação do novo coronavírus e o aumento exponencial do número de casos da Covid-19 sobrecarregaram as unidades de saúde e a escalada da doença causou a falta de oxigênio medicinal em hospitais públicos e privados. Sempre atentas às questões humanas, as centrais sindicais fecharam um acordo histórico com o governo da Venezuela. O país de Nicolás Maduro fornecerá semanalmente 80 mil metros cúbicos do insumo à capital do Amazonas. As centrais farão a captação, o transporte e a distribuição. O volume equivale a 3 dias de produção das fábricas locais. E nesta terça-feira, o oxigênio doado pela Venezuela chegou ao Amazonas. O comboio saiu no fim de semana e viajou mais de 1.500 quilômetros. O estado enfrenta um recorde de internações pela doença e sofre com a falta de oxigênio nos hospitais. O seu jornal acompanhou de perto esse drama e a pronta reação das centrais diante de um governo inepto. Os caminhões enviados pelo governo da Venezuela chegaram a Manaus por volta das 9h30 da noite desta terça-feira, com 136 mil metros cúbicos de oxigênio. O estado do Amazonas sofre com a falta de oxigênio nos hospitais e já transferiu mais de 100 pacientes com Covid para tratamento em outros estados. O carregamento foi levado para a sede da White Martins, empresa que oferece o insumo para o estado, de onde será distribuído para as cidades amazonenses. O estado iniciou a vacinação contra a Covid nesta segunda-feira. Recebeu 282 mil doses de Coronavac. Desde o começo da pandemia até esta terça, mais de 6 mil pessoas morreram com a doença em todo o estado.
Saímos de Manaus e vamos ao Rio Grande do Sul. Assentados do MST fizeram uma grave denúncia. Latifundiários do agronegócio pulverizaram agrotóxicos em suas plantações. O nosso correspondente Guilherme Oliveira contou essa história aqui no seu jornal. Vamos rever. Os municípios de Nova Santa Rita e Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, são conhecidos como a capital orgânica do país. Porém, a pulverização de venenos feita por aviões em grandes plantações de soja da região está prejudicando a continuidade do modelo de produção da agricultura familiar. Ó, queimou todas as pontas, né? O pimentão é a mesma coisa, dentro da estufa. O maracujá que está ali do lado, a mesma situação. Ele queima a planta de cima para baixo, né? Ou seja, impede dela se desenvolver. Não pode tu cuidar tanto de uma plantinha ali, né? Ou da tua pequena horta, que é o teu meio de vida, o teu meio de sobrevivência. E vir uma deriva, uma aeronave com uma pulverização aérea e destruir tuas plantas. Ela vai morrendo aos poucos, tu vai vendo sendo destruída aquilo que você tem de melhor, que é o teu alimento, é a tua vida. Ou seja, atinge as pessoas, atinge o alimento, atinge tudo. Não existe uma legislação que fiscalize a fumigação aérea e, sobretudo, a pulverização de agrotóxicos. Não existe. Ou seja, se está ventando, não está ventando, se anotam ou não anotam, não existem organismos que fiscalicem isto. A ANAC não fiscaliza, o Comando da Força Aérea também não, porque não entra no espaço aéreo. Cerca de 20 famílias da região fizeram um boletim de ocorrência na Polícia Civil e conseguiram um laudo da Secretaria de Agricultura do Estado comprovando que suas plantações foram envenenadas pelo 2,4-D, agrotóxico conhecido como agente laranja. E o único que a gente tem na mão é que num dos análises das amostras que retiraram de uma das moradas, apareceu 12 vezes acima do nível aceitado, aprovado, digamos, o 2,4-D. É o único veneno que nossos laboratórios estão qualificados para para fazer laudo e dizer se existe tal veneno. A luta pela proibição do uso do 2,4-D ainda vai longe, já que o agronegócio não está disposto a abrir mão do veneno que tem um bom custo-benefício para eles, otimizando a margem de lucro. E é por isso que eu protocolei na Assembleia Legislativa um projeto que proíbe a utilização e a comercialização do 2,4-D. Esse projeto já está protocolado na Casa há quase 8 anos. E aqueles que defendem o lucro antes da vida não dão parecer, não possibilitam que esse projeto tramite aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos nessa batalha, nessa luta, junto com as organizações do campo, junto com setores ligados à agroecologia, lutando para que esse produto seja banido, seja proibido a utilização e a comercialização aqui no Rio Grande do Sul. Uma decisão unânime pôs fim a uma onda coordenada de ataques ao Supremo Tribunal Federal, após divulgar vídeo atacando ministros do STF e fazendo apologia ao ato institucional número 5, o AI-5. O deputado federal pelo PSL, Daniel Silveira, tem a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República não viu motivos para o relaxamento da prisão em flagrante e considerou legal a prisão. Hoje foi decidido que o deputado Daniel Silveira será transferido da Superintendência da Polícia Federal do Rio para o Batalhão da Polícia Militar. Não há prazo para a prisão. E a conversão da prisão em flagrante para a preventiva depende de a Câmara dos Deputados decidir se mantém ou derruba a ordem de prisão. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a tendência é de que os ministros do Supremo mantenham o deputado preso ainda no fim de semana e o libertem na semana que vem com a tornozeleira eletrônica. O seu jornal faz o intervalo. Na volta você acompanha os fatos dos meses de março e abril. Até já!
Março começa com uma notícia que se estenderia ao longo do ano. O presidente da República insiste em recomendar o uso de um medicamento que não tem comprovação científica de eficácia contra a Covid-19. Resultado: desinformação ao povo brasileiro e milhões de comprimidos de hidroxicloroquina encalhados no armazém do Ministério da Saúde, em hospitais e municípios em todo o país. Um raio-x da falta de planejamento de uma campanha efetiva no combate ao coronavírus. O produto foi doado por Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e pela farmacêutica Sandoz, em esforço diplomático com a participação direta de Bolsonaro. Joinville, por exemplo, recebeu em setembro 160 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Mais de 5 meses depois, menos de 1% do total foi usado, e a Prefeitura quer devolver o que ainda resta. O Ministério da Saúde tem cerca de 2,5 milhões de unidades de hidroxicloroquina encalhadas. Talentosa, negra, moradora da favela e pobre. Essa era a escritora Carolina Maria de Jesus, que ganhou uma homenagem especial, o título póstumo de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A escritora nasceu em 1914 numa comunidade rural em Sacramento, Minas Gerais. Vítima de maus tratos na infância, Carolina Maria de Jesus chegou a São Paulo em 1937 e passou a morar na favela do Canindé, na zona norte da cidade. Trabalhou como empregada doméstica e catadora de papel para criar seus 3 filhos. Nas horas vagas, registrava no papel o cotidiano da favela, seus relatos de tristeza, emoções e enfrentamentos. Um desses diários virou seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que se transformou em best-seller e foi vendido em mais de 40 países. Ela publicou ainda mais 3 livros. Carolina faleceu em 1977 aos 62 anos e até hoje é uma das escritoras negras mais importantes e lidas do Brasil. Uma jornada nacional feminista com um único objetivo: a luta pela vida. Foi assim que a CUT e movimentos sociais e feministas comemoraram o Dia Internacional da Mulher. As trabalhadoras defenderam vacina para todos, auxílio emergencial digno, geração de emprego e, principalmente, o fim da violência contra a mulher. Em São Paulo, as mulheres saíram cedo para as ruas. A manifestação foi na Avenida Rebouças, que liga a região central à zona oeste da cidade. Paradas no semáforo, elas deram o recado. O movimento dos atingidos por barragens marcou presença na Zona Leste, em São Miguel Paulista e São Mateus. No interior do estado de São Paulo, as mulheres também protestaram. Em Ribeirão Preto, as ruas amanheceram com faixas e cruzes. Em Barra Bonita, as mulheres do Movimento Sem Terra, o MST, foram para a frente da empresa líder na comercialização de arroz. Em Florianópolis, a capital catarinense, o Terminal Central ganhou faixas do 8M Brasil de Santa Catarina. E em Blumenau, a homenagem às mulheres vítimas da violência foi na Escola Estadual Básica Max Tavares. As trabalhadoras da educação protestaram em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo em Curitiba, capital paranaense. Em Porto Velho, capital de Rondônia, a manifestação do movimento Mulheres em Defesa da Vida foi contra o feminicídio e as privatizações defendidas pelo governo federal. As mineiras da mineradora Vale ergueram bandeiras contra o estupro, a fome, a violência e Jair Bolsonaro. Em Recife, a capital pernambucana, o Manifesto das Mulheres do Levante, MST e Pastoral da Juventude Rural ergueram faixas na Ponte Boa Vista, a ponte de ferro sobre o rio Capibaribe. O movimento de mulheres do Cariri está unificado com todo o movimento do Brasil. E a nossa bandeira de luta é fora Bolsonaro, pela vacina para todos e todas, pelo plano emergencial já e contra a violência sobre as nossas mulheres. E temos também uma campanha solidária de arrecadação para todas as famílias e mulheres em situação de vulnerabilidade. Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história.
A frase dita pelo ex-presidente Lula em março, durante pronunciamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, dava a dimensão do começo da virada histórica do ex-presidente, após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anular todas as condenações de Lula pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da Lava Jato, sob o comando do então juiz Sérgio Moro. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão. Se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Lula condenou ainda a política negacionista de Bolsonaro em relação à pandemia. Eu quero prestar minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus. E quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu. Apesar do governo tirar tanto dinheiro do SUS e do governo ser um verdadeiro desgoverno no trato da saúde. Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. A Lava Jato atingiu diretamente o ex-presidente Lula. E esse é um fato inquestionável. O que pouco se divulgou é que a dupla Dallagnol e Moro, amparada por membros do Ministério Público, provocou um estrago na vida dos trabalhadores e do país. O Brasil perdeu bilhões de reais em investimentos e cerca de 4,5 milhões de pessoas ficaram sem os seus empregos. Os dados foram compilados num estudo realizado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Desde 2015, os economistas alertavam para este cenário. Quem nos trouxe os detalhes dessa atuação desastrosa foi a repórter Gihanna Rodrigues. A Lava Jato teve um impacto desastroso no emprego do país e acabou com mais de 4 milhões de postos de trabalho. O economista André Calistri explica que as consequências da Lava Jato já eram esperadas. O desequilíbrio econômico começou na construção civil, na cadeia de petróleo e gás e na indústria de transformação. Esse padrão, ele não condizia com um padrão normal de crise, que é uma crise que afeta o setor de comércio, serviços, né? Que vai pela lógica da depressão do consumo. Era uma crise no Brasil que a gente estava tendo de investimentos estratégicos em áreas que eram pequenas do ponto de vista da quantidade de emprego, né? O Brasil, há muito tempo, é uma economia predominantemente de serviços. A crise do emprego começa em 2015, começa
nos setores dinâmicos da economia, que a gente chama em economia de setores dinâmicos. A crise gerada pela Lava Jato contaminou outros setores, interrompeu o modelo desenvolvimentista no Brasil. Os petroleiros denunciam que no pós-Lava Jato, a Petrobras sentiu a entrada de empresas estrangeiras no pré-sal brasileiro. Hoje, infelizmente, nós temos algo em torno de 45 bilhões de barris de petróleo em reservas que estão ali no pré-sal, nas mãos dessas petrolíferas internacionais. O estudo do DIEESE enfatiza que o Brasil deixou de arrecadar 47 bilhões de reais com a Lava Jato, 40 vezes mais do que o valor que o Ministério Público diz ter arrecadado com a operação. Os especialistas apontam que a investigação deveria ter ido atrás dos corruptos, mas protegido as empresas. A incapacidade da Lava Jato separar, né, o acusado de corrupção da empresa como um todo, né, e a incapacidade de pensar a empresa como uma estrutura social, né, e por causa dela ser uma estrutura social, existe um interesse coletivo em ela manter as suas atividades, independentemente dos malfeitos que tenham sido promovidos ali dentro, né? Só que isso acabou gerando um efeito totalmente descontrolado, que saiu do controle da Lava Jato, inclusive, né, de desorganização de cadeias produtivas, efeito esse que a gente tem até hoje. Dados da Federação Única dos Petroleiros apontam que a categoria foi a mais atingida pela Lava Jato. 304 mil empregos entre contratados e terceirizados foram perdidos na estatal de 2013 a 2020. Para recuperar a desorganização causada pela Lava Jato, é preciso um novo pacote de desenvolvimento público. Um pacote novo de desenvolvimento, de investimentos públicos, tá? Retomar essa capacidade da Petrobras que tem de dirigir o investimento público e retomar a capacidade do governo de fazer compras públicas, tá? A questão é essa, desde o início da Lava Jato, né, não tem servidor com coragem de colocar o CPF dele em compras públicas. O mês de março revela a volta de um fantasma. Sem emprego e auxílio emergencial, a fome volta a atormentar a vida dos brasileiros. Dezenas de famílias se aglomeraram na maior central de distribuição de alimentos de São Paulo, a CEAGESP, em busca de doações de itens básicos para alimentação diária. O repórter Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato, esteve lá e acompanhou o drama das famílias. No maior centro alimentício da América Latina, a fila é por comida. Isso aqui é a fila da sobrevivência, para todo mundo que está aqui. Os coitados, igual eu, desempregada, só Deus na causa. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, vem distribuindo alimentos gratuitos todas as quintas-feiras, desde outubro de 2020. Em janeiro, sob forte chuva, a ação mais expressiva gerou aglomeração e uma fila quilométrica para a distribuição de 30 toneladas de alimentos. Nessa semana, a fila foi menor, mas contou com muitas mães e pessoas da terceira idade. Por não estar cadastrada, Elaine Renata dos Santos veio em busca das sobras. Desempregada, a cozinheira foi demitida gestante ainda em 2020. Hoje, com o filho no colo, ela espera no sol escaldante por um pouco de comida. A gente veio hoje aqui para fazer a inscrição e tentar a sorte. Se sobrar algum item, eles entregam para nós, senão a gente tem que voltar quando eles chamarem a gente, né? Ao lado de Elaine, o marido Paulo Martins, auxiliar de pedreiro desempregado, era o único a receber o auxílio emergencial na família de 10 pessoas. Eu tenho um filho para criar, tenho que ajudar dentro de casa. E 250 é o que para nós? Estão querendo cortar o posto da família agora. Essa conta aí não sei a qual como que vai ser para receber. Tem gente doente dentro de casa. Que é meu sogro, minha sogra, entendeu? Tem o Oge, que é um menininho, ele também tem muita falta de ar. Então não sabe o que faz. Além da falta do auxílio e do desemprego, que hoje sufoca mais de 14 milhões de brasileiros, a alta dos alimentos é outro fator que leva as famílias a recorrerem às doações. Somente o preço médio de um pacote de arroz de 500 gramas subiu 57,4% entre novembro de 2019 e outubro de 2020. O arroz R$20, o feijão já está R$7, o óleo já está quase R$8. Então a gente vai reduzir bastante, sabe? Reduz bastante. Normalmente a gente faz uma refeição em casa. A gente faz o almoço.
Hoje a cesta básica em São Paulo está custando em torno de R$ 639, a segunda mais alta do país, segundo o Diese. A entidade estima em R$ 5.375 o salário mínimo necessário para que uma família de 4 pessoas atenda suas despesas básicas. E a expectativa não é promissora. Alguns alimentos eles vão continuar pressionados, principalmente nesses períodos sazonais em que eles têm uma queda na produção, né? Porque o governo não tem nenhuma política para que nesse período de queda eles mantenham o preço. No total, de março a novembro de 2020, a CEAGESP doou cerca de 733 toneladas de alimentos para famílias carentes. Esse foi o último balanço divulgado pela companhia. O total de comida doado, porém, é irrisório se comparado ao volume médio de comercialização dentro do espaço, que está em torno de 283 mil toneladas mensais. O povo está passando fome, está morrendo. Está morrendo mais de fome do que de corona. Porque quando chega no hospital, já está tudo fraco com fome, muitos. Ali mesmo morre, porque não tem força nem para levantar da cama. E a saída de Fernando Azevedo do Ministério da Defesa, como se imaginava, escancarou de vez a crise aberta entre o governo Bolsonaro e as Forças Armadas. Também pediram demissão os comandantes Edson Pujol, do Exército, Ilques Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. A decisão foi comunicada em reunião realizada hoje com presença do ministro da Defesa nomeado, Braga Neto, do ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. Em nota divulgada à imprensa, o Ministério da Defesa não informou o motivo das trocas nem anunciou substitutos. Essa é a primeira vez na história do país que 3 comandantes das Forças Armadas abandonam o governo ao mesmo tempo por discordar do presidente. A última crise dessa amplitude aconteceu em 1977, quando o então ministro do Exército, Silvio Frota, foi demitido pelo presidente Ernesto Geisel. A pandemia de Covid-19 havia deixado claro, era preciso coragem para enfrentar o coronavírus de frente. E foi o que fez Edinho Silva, prefeito de Araraquara, interior de São Paulo. Depois de ter decretado em 21 de fevereiro um lockdown de 10 dias para conter o dramático avanço da Covid, a cidade colhia o segundo dia consecutivo sem mortes causadas pela pandemia. Relembre. Ao decretar o fechamento de todas as atividades não essenciais, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, justificou que a dura medida se devia a um genocídio, a maior catástrofe humanitária da nossa história. Desde fevereiro que Araraquara não ficava 2 dias sem registrar óbitos por Covid-19. Hoje, a ocupação de leitos de UTI na cidade não chega a 60%. O descontrole da pandemia promovido pela inépcia do governo Bolsonaro no enfrentamento da Covid-19 estabeleceu mais um triste recorde. Pela primeira vez na história, o número de mortes ultrapassou o de nascimentos na primeira semana de abril na região sudeste do Brasil. Os dados foram revelados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Acompanhe. Os dados disponibilizados no portal da Transparência mostram que foram 13.998 nascimentos em abril na região sudeste e 15.967 óbitos no mesmo período. Os dados são preliminares, isso porque cartórios têm o prazo de 10 dias para realizar os registros. Pesquisadores apontam que o fato inédito deve atingir o país como um todo nesse mês devido ao descontrole da pandemia no Brasil. No mesmo dia em que a CPI foi instaurada, um estudo do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, Poder, Política e Desigualdades Alimentares da Bioeconomia, com sede na Universidade Livre de Berlim, revela que mais de 125 milhões de brasileiros estavam sofrendo insegurança alimentar na pandemia. Definitivamente, o governo Bolsonaro flertava com a morte. De acordo com o estudo, 59,3% dos brasileiros não comeram em quantidade e qualidade ideais desde o começo da pandemia, em março do ano passado. Beneficiários do Bolsa Família são os que mais enfrentam problemas de insegurança alimentar no país, com 88,2% dos casos. Além disso, a fome está presente em 25,5% das casas chefiadas por mulheres, quase o dobro da encontrada em domicílios em que a pessoa de referência é um homem.
Quando a pessoa é negra, a insegurança sobe para 67,5%. A verdade venceu. E com ela, o ex-presidente Lula começava a reescrever a própria história e também a história do Brasil. Por ampla maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, as condenações do ex-presidente Lula foram anuladas. Lula novamente estava livre para se candidatar à presidência do Brasil. Foram 8 votos a 3, acompanhando o relator Edson Fachin. Relembre? A decisão de Fachin resultou na anulação das 2 condenações contra o ex-presidente proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba em relação aos casos conhecidos como o Triplex de Guarujá e do Sítio de Atibaia. Com isso, Lula deixou de ser ficha suja e está liberado para disputar eleições caso queira. Na próxima quinta-feira, o plenário volta a se reunir para analisar se os processos devem ser remetidos à Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo e o recurso do ex-presidente Lula. Nós estamos julgando o habeas corpus. E essa aferição ou não da conexão probatória é extremamente complexa. Então, é absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. A Corte, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, vencidos os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux. O seu jornal faz uma parada rápida e, na volta, você acompanha as notícias mais importantes nos meses de maio e junho de 2021. Nós voltamos em seguida. O Dia do Trabalhador sempre foi marcado por reflexões e lutas da classe. E no ABC Paulista não seria diferente. Para ajudar a combater a fome que já atingia números expressivos, o Sindicato dos Metalúrgicos marcou o 1º de maio com solidariedade, arrecadando mais de 100 toneladas de alimentos entre empresas e trabalhadores. Uma ação que preencheu uma lacuna social que o Estado não atende. O papel do sindicato é reforçar os movimentos existentes. Então, a gente, ao longo do ano, a gente acompanha a Casa Nenhum Cunha, que atende a população LGBTI, o projeto Meninos e Meninas de Rua, que atende moradores de rua e crianças em grupo de risco, e tantas outras entidades que nós poderíamos citar, que o sindicato está sempre próximo, dialogando. Agora, a campanha em si, no dia 8 de maio, nós temos mais um drive-thru a fazer lá em Rio Grande da Serra. Nós temos uma expectativa de uma ótima arrecadação. Agora, a campanha continuando ou não, de uma forma como está, é uma coisa de estar dialogando com a nossa diretoria, discutindo com todos os diretores para que a pauta seja comum, para que a gente possa dar um encaminhamento para onde vai a campanha. Agora, no sindicato vai continuar fazendo solidariedade todo dia, a todo instante, em todas as fábricas, porque o nosso sindicato, ele vive e pratica solidariedade todos os dias. Em São Paulo, o SUS, Sistema Único de Saúde, foi eleito como o melhor serviço público da cidade. Um título merecido e que demonstra o compromisso e o mérito do maior sistema da saúde que diariamente salva vidas. Quem contou a história desse reconhecimento foi o repórter Kaique Santos. No período em que mais se precisa do Sistema Único de Saúde, ele é apontado como o melhor serviço público da capital paulista por 13% dos entrevistados. É a primeira vez que o SUS ocupa esta posição desde quando teve início a pesquisa do Datafolha. A sociedade brasileira aparentemente acordou para a importância do SUS e para a importância de defender o SUS, particularmente dos maus governantes. Então, acho que esse é o caminho que nós vamos ter que trilhar a partir de agora, a partir do momento que descobrimos a valiosa contribuição que um instrumento como o SUS pode dar à construção de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais civilizada. Eu acho muito importante, né, esse destaque da questão do Sistema Único de Saúde do SUS ser uma política pública
hoje colocado em primeiro lugar, né? A gente sabe que esse momento de pandemia, se não fosse o Sistema Único de Saúde, a situação seria muito pior do que o que está sendo. Criada em 1988, o SUS emprega quase 9 mil funcionários e em 2020, através das Unidades Básicas de Saúde e das AMAs, prestou mais de 34 milhões de atendimentos. O SUS atende 100% da população nas condições mais simples, na atenção primária à saúde, próximo do local de moradia das pessoas, principalmente através da estratégia da saúde da família, que no município de São Paulo hoje deve estar uma cobertura próxima a 45%. Apesar da avaliação positiva que a pesquisa traz do Serviço Público de Saúde, o médico sanitarista Gonçalo Vecina observa que ele está em risco. Está tremendamente ameaçado nesse momento. Ele está ameaçado, por um lado, pela equipe econômica, com a emenda constitucional 95, que congela o gasto público por 20 anos a partir aí de 2018. Então, é impossível chegar até o fim desses 20 anos com existência de algum tipo de serviço público. Eu nem vou falar de serviço público de saúde, eu estou falando de educação, saúde, justiça, previdência social. O Brasil vai ser destruído. Ainda mais importante na campanha de vacinação contra a Covid-19, o programa de saúde precisa ser para todos, assegurando o que está na Constituição, reforça a integrante do Movimento de Saúde de Sapopemba. Essa é uma luta constante, né? E que peço a Deus para que a gente resista e que a gente não desista de lutar pelo Sistema Único de Saúde e tirar como experiência esse momento, né? E ter muito claro de cobrar dos governos que o serviço público tem que ser de qualidade e com direito para todos. Demorou, mas foi em maio também que a cloroquina, a azitromicina e outras drogas defendidas por Jair Bolsonaro no tratamento da Covid-19 foram oficialmente contraindicadas pelo Ministério da Saúde, após estudo da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, e diretrizes de especialistas. A decisão passou a constar em documento da pasta. Vamos rever. O documento entrará em processo de consulta pública por 10 dias na próxima semana. Até então, o Ministério da Saúde tinha um documento com orientações sobre o uso deste medicamento em pacientes internados com Covid-19. O uso de medicamentos sem eficácia no enfrentamento da pandemia tem sido tema da CPI da Covid no Senado e pode pesar contra Bolsonaro na avaliação de sua gestão da pandemia. Após travar uma longa luta contra o câncer, aos 41 anos de idade, morre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele era formado em Direito e Economia e começou sua carreira política como presidente da juventude do PSDB. Em pouco mais de 20 anos de vida pública, Bruno, neto do ex-governador Mário Covas, foi deputado estadual e federal e secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Em 2016, depois de votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, tornou-se vice-prefeito de São Paulo, eleito na chapa de João Dória. Elegeu-se prefeito no ano passado. Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente Lula escreveu: "Meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas. Que Deus conforte o coração de sua família." A ex-presidenta Dilma postou que o Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos e manifestou sentimentos à família Covas. Os dados da Amazon, que utiliza sistema de satélites para monitorar a Amazônia Legal, registrou o maior índice de desmatamento dos últimos 10 anos. O avanço sobre a floresta atingiu mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Foram 778 quilômetros quadrados devastados, uma área quase do tamanho da cidade de Campinas. As áreas com maior devastação se localizam em espaços particulares ou em processo de posse. Os demais pontos foram identificados em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas. Esse é o segundo mês consecutivo de recorde do desmatamento. Hashtag 29M. Assim foi chamada a manifestação popular pedindo o impeachment de Bolsonaro, fechando o mês de maio. Com máscaras e álcool em gel,
Milhares de pessoas foram às ruas pedir o impeachment do atual presidente da República, além de vacinação e auxílio emergencial digno. Vamos rever um trecho das manifestações que ocorreram em quase todos os estados da Federação, além do Distrito Federal. Em Brasília, capital federal do país, houve forte concentração na esplanada dos ministérios. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma multidão ocupou a Praça da Estação. O grito de "Fora Bolsonaro" também tomou as ruas de Belém do Pará. Em João Pessoa, na Paraíba, a concentração ocorreu no Liceu Paraibano. Eles não estão organizados, eles estão com medo, porque quando a gente transforma nossas dores em quilombo, com certeza eles não vão aguentar bater de frente. No Recife, em Pernambuco, a polícia militar atacou os manifestantes com bombas de gás e balas de borracha. A ação truculenta resultou em feridos e tumultuou o protesto que seguia pacificamente até aquele momento. Em Porto Velho, Rondônia, centrais sindicais e movimentos populares fizeram uma grande carreata. O Fora Bolsonaro também ecoou em Florianópolis, Santa Catarina, no Largo da Alfândega. Nós queremos vacina para todos! Nós queremos democracia! E em Salvador, na Bahia, uma enorme faixa pedindo vida, vacina, pão e educação foi carregada pelas ruas. Mentiras e desinformação. Essas são marcas indeléveis deste governo. Uma marca tão forte e tão evidente que resultou na CPI das fake news. A novidade nas investigações foi o pedido da Polícia Federal, que queria investigar se apoiadores de Jair Bolsonaro tentaram dificultar os trabalhos da CPMI das fake news em andamento na Câmara e no Senado, que já investigava os responsáveis pelos atos antidemocráticos no Brasil. Mensagens obtidas pela PF apontam que membros de um grupo de WhatsApp batizado de Conselheiros do TL tentaram convencer a deputada federal Bia Kicis, do PSL, a obstruir o depoimento de João Bernardo Barbosa na comissão. Ele é apontado como sócio de Alan dos Santos, dono do portal Terça Livre. Barbosa é descrito pela PF como a pessoa que paga as contas de Alan. A Polícia Federal investiga também um perfil falso derrubado pelo Facebook em junho do ano passado, que foi acessado a partir de endereços ligados ao presidente Jair Bolsonaro. A PF constatou que foram acessadas a conta de Instagram Bolsonaro News e o perfil pessoal no Facebook de Tércio Arnaud Tomás, assessor do presidente apontado como integrante do chamado Gabinete do Ódio. Houve acessos do Palácio do Planalto e na casa de Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Uma decisão histórica. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal publicou a decisão que reconheceu, a partir de uma petição dos advogados do ex-presidente Lula, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão, de mais de 400 páginas, aponta fatos que mostram que Sérgio Moro não fez um julgamento justo do ex-presidente Lula, anulando assim todos os atos de Moro no caso do Triplex do Guarujá. A segunda turma do STF entendeu que Moro usou o cargo de juiz para perseguir Lula, acusando o ex-presidente sem provas para retirá-lo da vida política. A decisão publicada pelo Supremo não inclui mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e Sérgio Moro, apreendidas pela Polícia Federal em 2019 e reveladas neste ano, que mostram inúmeras provas de que Moro e os procuradores agiram fora da lei para alcançar objetivos políticos. Com uma condução pífia na economia, o ministro Paulo Guedes, que já havia destilado seu ódio e desprezo por cidadãos vulneráveis, produziu mais uma pérola. Em junho de 2021, Paulo Guedes achava que tinha encontrado a fórmula para resolver ao mesmo tempo dois graves problemas nacionais: o desperdício de alimentos e a fome de milhões de brasileiros. Para ele, a solução parecia ser bastante simples:
bastava dar restos de comida a quem não tinha como se alimentar. Ele apresentou o projeto em live com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E, como sempre, sem noção de cidadania, parecia bastante orgulhoso da ideia. Confira o tamanho da besteira dita pelo ministro da Economia. Você vê um prato de um classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito. Quer dizer, toda aquela alimentação que não for utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. Em 19 de junho, o Brasil atingiu a assustadora marca de 500 mil pessoas mortas pela Covid-19, números que poderiam ter sido evitados pelo governo Bolsonaro. 2 dias depois desse recorde absurdo, foram realizadas novas manifestações contra o atual presidente da República em cerca de 400 cidades. Os atos tiveram como temas principais vacina no braço e comida no prato e fora Bolsonaro, e atraíram multidões de manifestações em praticamente todos os estados do país. Segundo os organizadores, os protestos foram ainda maiores que os registrados no mês passado. Em São Paulo, a principal manifestação ocorreu na Avenida Paulista. A concentração ocorreu no vão livre do MASP. Foram quarteirões com as 2 pistas tomadas pelos manifestantes. Um grupo de ciclistas realizou uma bicicletada em homenagem às 500 mil vítimas da pandemia e também em defesa da democracia. O ato, que começou à tarde, se estendeu até a noite. Muitos portavam faixas e imagens de Bolsonaro contra a política de combate à pandemia do governo. Depois da Paulista, os manifestantes seguiram pela Rua da Consolação em direção ao centro da cidade. Estudantes também marcaram forte presença no ato. Acabou a paz! Mexer com estudante é mexer com Satanás! Olha o capeta! Acabou a paz! Mexer com estudante é mexer com Satanás! A Justiça Federal absolveu o ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outras 5 pessoas de uma ação apresentada em 2017 pelo Ministério Público Federal de Brasília, que tentou envolvê-los na chamada Operação Zelotes. O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, afirmou que não há evidências de que o ex-presidente Lula editou uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo. A MP, editada em 2009, prorrogava incentivos fiscais para a indústria automobilística nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A acusação era tão inconsistente que o próprio Ministério Público pediu ao juiz a absolvição de Lula e mais 6 pessoas. Também hoje, a Justiça Federal trancou uma ação penal contra Guilherme Boulos, líder do MTST, por invadir o triplex do Guarujá, no litoral paulista. Os magistrados que julgaram o caso consideraram que não havia indícios mínimos que justificassem o seguimento do processo. Em 2018, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto entraram no apartamento para protestar contra a condenação do ex-presidente Lula. Junho também revela a forma como o governo de Bolsonaro atua na gestão da pandemia. Não se trata só de incapacidade. A possibilidade de corrupção veio à tona na compra da vacina indiana Covaxin por um preço 1000% maior do que o anunciado pela fabricante 6 meses antes. Um telegrama sigiloso da Embaixada Brasileira em Nova Delhi, de agosto do ano passado, apontou que eram cobrados $1,30 pela dose. Em fevereiro de 2021, o Brasil pagou $15, o que na época equivalia a quase R$81. Assim, a Covaxin se tornou a mais cara das 6 vacinas compradas até agora.
A ordem para a compra partiu pessoalmente de Jair Bolsonaro. A compra está sob análise do Ministério Público Federal, que identificou no negócio indícios de crime. Um desses indícios é a denúncia de um servidor do Ministério da Saúde de que foi pressionado para liberar a importação da vacina pelo tenente-coronel Alex Lial Marinho, na época um dos principais assessores do então ministro Eduardo Pazuello. Criador da frase sobre passar a boiada durante uma reunião ministerial em 22 de abril de 2020, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não suportou a pressão após denúncias envolvendo seu nome num provável esquema de contrabando de madeiras e pediu para sair. A saída de Salles acontece ao mesmo tempo em que ele é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal por operação da Polícia Federal que investiga o suposto favorecimento a empresários do setor de madeiras para exportação. A PF aponta operações financeiras suspeitas do ex-ministro a partir de um escritório de advocacia que ele tem em sociedade com a mãe. São 141 milhões de reais em transações atípicas, segundo os investigadores. Um dos julgamentos mais esperados do ano movimentou o país. Confirmado por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal declarou o que todos já sabiam. O ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula no processo do Tríplex do Guarujá. 1 a 1, os processos contra Lula vão caindo. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencidos os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, e também o ministro Edson Fachin e Roberto Barroso, quanto a essa questão da suspeição, vencidos porque negavam o provimento ao recurso, a Suprema Corte, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber deram provimento ao agravo. Com isso, todas as medidas tomadas por Moro no caso de Lula serão anuladas. O processo será retomado do zero na Justiça Federal de Brasília, para onde foi transferido em abril, quando a segunda turma do STF já havia declarado a parcialidade de Moro. Apesar de anular o processo do Tríplex, a declaração de suspeição não levará a nenhuma punição individual do ex-juiz. O mês de junho vai chegando ao fim e os processos contra Lula seguem sendo devidamente derrubados. Uma correção histórica na vida do ex-presidente, que foi perseguido politicamente por Deltan Dallagnol e Moro. Uma nova decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anula provas da Odebrecht contra Lula em acordo de leniência com a Lava Jato. É mais uma vitória do ex-presidente sobre a Força Tarefa de Curitiba em plena segunda-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anulou em despacho nesta segunda-feira as provas produzidas contra o ex-presidente Lula pela Odebrecht em acordo de leniência com a Lava Jato. A decisão foi tomada no caso do Instituto Lula. A Odebrecht alegava que o ex-presidente havia recebido propina da empreiteira na forma de um terreno em São Paulo, onde seria erguida a nova sede do Instituto Lula. A primeira parte da retrospectiva 2021 chega ao fim. Amanhã você vai acompanhar os fatos mais relevantes do segundo semestre. Um aviso a todos que nos acompanham. A série Natureza Morta voltará a ser exibida no dia 31 de dezembro e na primeira semana de janeiro. Boa noite a todos e até amanhã.